Os defensores do texto majoritário, ou defensores do texto receptus, ou os defensores do texto eclético, eles são inimigos? Se você quer saber a minha opinião sobre o assunto, assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que se inscreva no canal, assine as notificações e não se esqueça de um simples detalhe. Na descrição você encontra um curso de teologia de bacharel e encontra um curso de exegese, ok? E vamos ao vídeo. Eu sou Adolfo Clary e muito bem-vindo ao meu canal. Bom, quem fez essa pergunta foi o Paulo da Silva Carvalho. E eu particularmente, eu me posiciono como defensor do texto majoritário e eu não acredito que os defensores do texto receptus, texto majoritário e texto eclético sejam inimigos. Na minha simples opinião, não são. Eu não considero nem os ecléticos como inimigos, nem a galera do TR. É claro que existem aquelas pessoas que são bem chatas. São bem chatas. E aí, meu amigo, essas fazem muito barulho. Mas a grande maioria dos defensores do TR que eu conheço, a grande maioria dos defensores do texto eclético, são gente boa. E eu falo como majoritário, porque a gente fica nesse fogo cruzado, nessa treta aí de séculos. Mas eu não olho para um defensor do texto eclético e falo, nossa, esse cara é meu inimigo. Não, ele só olha para o texto, para a reconstrução textual, diferente de mim. E ele utiliza outro princípio que não o meu. E eu não posso obrigar ele a olhar como eu olho. Assim como uma pessoa que defende o TR, ela tem os motivos dela, ela tem as motivações dela. Né? E quando eu estou me referindo aqui a defensores do TR, pessoas que estudam grego, pessoas que leem livros de crítica textual, pessoas que conhecem a história da igreja, buscam na variação, entendeu? Eu não estou falando aqui de pessoas que simplesmente leram num blog Sola Escritura e se já considera defensor do TR. Ou aquele cara que assiste um vídeo de alguém que é majoritário e se torna majoritário. Ou aquele cara que ouviu o Wilson Paroski, ou ouviu o Luiz Saião, ou ouviu o Wilson Chos e se tornou eclético por causa disso. Não, eu estou falando de pessoas que estudam. Os caras que estudam, eles se respeitam. Essa é a realidade. Os defensores do TR que estudam, eles respeitam. Não concordam, mas respeitam. A galera que é eclética, que estuda o assunto, não concorda, mas respeita. E eu estudo, busco estudar o assunto, não concordo e respeito, mano. Então, assim, eu acho que essa é a chave, a moderação. Não tô pedindo para você chegar agora e falar assim, não, agora eu sou defensor do TR, agora eu sou defensor do texto majoritário, agora eu sou defensor do texto eclético e nós vamos sair no braço aqui. Não, meu amigo, mas é a pau. Nós temos perspectivas diferentes, visões diferentes. E talvez a minha visão não faça sentido para você. Talvez a sua não faça sentido para mim, pô, mas vamos continuar comparando o manuscrito? Vamos continuar trabalhando numa metodologia para reconstrução do texto bíblico? Vamos continuar? Vamos seguindo em frente. Vamos procurar melhorar, evoluir, aprender, porque a gente caminha de acordo com a evidência e ninguém tem todas as evidências. Ninguém tem. Existe muita coisa para ser descoberta, existe teorias para serem desenvolvidas, existem coisas que a gente não sabe. Então, o meu convite olhemos para as pessoas para as linhas de reconstrução textual diferentes, mas olhemos com muito respeito e carinho. Eu, particularmente, quando eu olho, por exemplo, para o texto majoritário, para a referência bibliográfica do texto majoritário, ela é muito parecida com a referência bibliográfica do texto eclético. Entende? E quando um defensor do texto recebido vai falar de uma variação textual, onde que ele recorre? Ele tem que recorrer também ao texto eclético. Ele tem que recorrer ao texto eclético. Ele tem que recorrer ao texto majoritário também, para olhar a informação no aparato crítico. Então, acabam utilizando os mesmos livros, falando do mesmo assunto, só que sob perspectivas diferentes. Só isso. Sabe? E eu acredito que assim, houve uma treta, existe uma treta há séculos.
há séculos acerca disso, principalmente da galera do TR com o texto eclético em si, há séculos. Existe e não vai ser a gente que vai acabar com isso. Sinceramente, existe há séculos. Tá? Só que até o século XIX, até o século XIX, a tensão que se tinha, o diálogo que se tinha era de treta. Era um diálogo treteiro. Era um diálogo de que, se você não concorda comigo, você é um herege, eu vou te queimar na fogueira. A partir do século XX começou-se um diálogo muito maior, uma conversa não só interdenominacional, ou conhecida como ecumenismo, mas também você tem uma interação muito grande entre teólogos de linhas diferentes para produzir material teológico em conjunto, né? Então no século XX isso aconteceu com uma maior frequência, na minha opinião. Então nós estamos em pleno século XXI. Então aquele discurso do século XIX, do século XIX, final do século XIX, início do século XX, ele não cabe nas discussões do século XXI. Pô, eu posso ler aqui John Burgon e entender como ele falava apaixonadamente acerca da defesa do texto, porque essa era a linguagem usada. Mesma coisa, você pode olhar em Westcott and Hort e por aí vai. Quando eu pego, por exemplo, um livro chamado Grande Conflito de Ellen White para dar uma olhada, uma referência, se você vê a linguagem que é utilizada, que foi utilizada, ela não é uma linguagem mais utilizada hoje em dia, né? A não ser em pequenos círculos apologéticos extremistas. Você vai encontrar uma linguagem naquele sentido, né? Hoje é diferente, né? Mas por quê? Porque o contexto em que esse livro foi escrito era esse. Se você pegar João Calvino, a mesma coisa, né? João Calvino desce a lenha nos caras, fogueira neles. Mas nos dias dele a linguagem era essa, a abordagem era essa. Ué, você tem uma galera que fugiu da Inglaterra por perseguição religiosa, chegou nos Estados Unidos, fundaram os Estados Unidos, o que eles fizeram? Perseguição. Não permitiu que pessoas de religião diferente ocupassem cargos públicos. Isso aconteceu. Pessoas que foram perseguidas religiosamente perseguiam outros religiosamente. Por quê? Porque eles aprenderam dessa forma, eles lidaram dessa forma. E eu não posso condenar isso. Isso é um acontecimento, é um fato histórico, só você dar uma pesquisada. Então, como eu disse, a partir do século XX nós começamos a ter um novo tom nos diálogos teológicos, né? E eu acredito que tá chegando aí, tá para vir uma galera que defende o TR com um tom mais legal, com uma abordagem mais maneira, né? Assim como também tá surgindo uma galera que defende o texto majoritário, assim também como uma galera que defende o texto eclético, né? O próprio ecletismo hoje em si, ele não é só mais baseado apenas nos manuscritos mais antigos. Se você olhar, essa é uma abordagem que é a principal ainda, é a mais difundida de maneira geral, mas você tem uma certa análise, uma certa voltagem também começando a ir para o texto, né, olhando para o texto bizantino. Eles não se baseiam mais apenas numa família de manuscritos específicos, porque essa é a melhor, porque essa é aquilo, isso, aquilo. Então houve muitas mudanças, até mesmo dentro do próprio ecletismo, né? E por aí vai. Então, eu não tenho por que considerar inimigos. E outros, os mesmos livros que um eclético lê, eu leio. E os mesmos livros que eu leio, um defensor do TR vai ler, um defensor do texto eclético vai ler. É o mesmo assunto, só que sob perspectivas diferentes. Essa é a minha opinião. Todo mundo pensa igual eu? Não pensa. Você tem que pensar igual eu? Não precisa. Entendeu? Mas saiba de uma coisa, eu vou respeitar a sua opinião e vamos seguir em frente, né? Mas existe um tom de diálogo teológico que era mais efusivo, né? Era mais fervilhante até o século XIX. E hoje está mais manso. Você vê uma treta aí de galera que é calvinista e arminiano, os caras se matam.
Eu olho e falo, tem uns pais de amigo meu que é calvinista, mano, e a gente não fica perdendo tempo com isso não, cara. A gente estuda a Bíblia, a gente fica estudando calvinismo, arminianismo, né? Mas tudo bem, e assim vai, né? Então, o diálogo hoje é diferente. Eu acho que o diálogo hoje é diferente, né? O tom da conversa é diferente. O tom do respeito é diferente. Mas fui, fique com Deus. Se gostou desse vídeo, pô, se torna membro do canal aí, cara. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos. E também se puder dar uma força aí, gostou do vídeo e tal. Na descrição aqui você vai encontrar minha chave Pix, né? Que é o meu telefone ou o meu e-mail. E qualquer ajuda, cara, é muito bem-vinda. Agradeço a você. E tamo junto no campo de batalha. Fique com Deus.